Perfeito. Agora sim. Beleza, então vamos falar hoje sobre campos magnéticos. Essa disciplina está dividida em duas partes, né? Uma parte que a gente fala sobre eletricidade e a outra que fala sobre magnetismo. E aqui vamos dar só uma introdução sobre o que seriam campos magnéticos, tá? Ok. É, em realidade, um campo magnético é um fenômeno físico que acontece pela natureza intrínseca dos materiais, sim? Ou mesmo por correntes elétricas, enfim, em que certas propriedades, sim? Então, existem umas cargas que estão em movimento, ou seja, elétrons estão fluindo, por exemplo, quando os elétrons estão fluindo em um fio, eles criam um campo magnético que funcionam como eletroímãs, ou como os ímãs que a gente tem na geladeira. Então, tem características ali que são partículas elementares que possuem um próprio campo, sim, e é fundamental como, e tem uma propriedade fundamental como massa e carga, tá? E quando uma partícula carregada está se movimentando em um campo magnético, ela experimenta uma força magnética. Então, aqui vamos ver uma questão de vetores. Então, um conceito importante que a gente precisa estudar, que é com relação a vetores. Então, o que temos? Uma partícula, sim, que está gerando um campo ali, que se movimenta em um campo magnético, ela vai experimentar uma força magnética. Então, temos aqui a variável que seria a força magnética, ela é dada em newtons, tá? Já sabemos isso desde da física anterior. Temos o valor da carga elétrica dessa partícula, dada em coulombs, que a gente já tem estudado. E aqui temos uma propriedade vetorial, sim? Isso aqui se chama eh, um produto vetorial de dois vetores aqui. Sim? Este vetor é a velocidade da partícula, dada em metros por segundo, e B seria o campo magnético. E ele tem uma unidade característica no sistema internacional de Tesla. Então, aqui, professor, mas eu não sei o que seria o produto vetorial. Então, o produto vetorial é por falar assim, uma multiplicação de vetores, tá? E o resultado desse produto vetorial é outro vetor, que neste caso é esta força. Sim? Então, temos dois vetores que estão num plano. Imagina que vocês têm dois vetores no plano, colocam dois dedos na mesa, tá? Dois dedos na superfície. Esses dois vetores estão fazendo um produto vetorial, que seria a velocidade e o campo magnético. E o produto, o resultado, seria um vetor perpendicular que estaria saindo da mesa. Então, faz assim como se fosse eh, dois vetores e o produto vetorial seria o resultado aqui, a força desse campo magnético, tá? Ok. Mas isso se a gente tiver a questão relacionada falando de vetores. Mas eu posso calcular também o módulo ou o valor numérico desse vetor, tá? Tá sem som, professor. Seu microfone. Já foi. Agora voltou? Sim. Tá, obrigado. Então, eu consigo calcular essa intensidade dessa força magnética utilizando aqui as definições, por exemplo, se eu conheço o módulo da carga elétrica, o valor da velocidade em que essa carga está se movimentando, o valor do campo e o ângulo que formam o vetor velocidade e o vetor campo magnético.
tá? Deixa eu ver se tem aqui uma... Ah, tá aqui. Então, o que significa isso? Vamos imaginar que temos aqui, em um plano, isso aqui é um plano, tá? Temos um vetor, velocidade, e temos o vetor campo magnético, tá? Eles formam um ângulo φ aqui, entre os dois. O produto vetorial será um vetor que é perpendicular, tá, a essa superfície. E esse vetor pode ser ou para cima, ou também pode vir para baixo, perpendicular para baixo, entendeu? Isso depende do sentido, tá? Daí, da posição entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, o que acontece? Eu posso calcular o valor dessa força magnética. Sim? O que acontece? Se o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético for 0 ou 180 graus, significa que eles são paralelos e, portanto, o valor dessa força magnética seria zero. Por quê? Seno de 0 é 0 e seno de 180 também é 0. Tá? Agora, se o ângulo for igual a 90, seria a máxima perpendicularidade. Sim? E se o ângulo for entre 0 e 90 graus, temos aí uma força intermediária. Tá bom? Então, observem, a gente calcula a quantidade ou a intensidade dessa força magnética se sabemos a carga elétrica, a velocidade, o campo magnético e o ângulo em que estão formando o campo e o vetor velocidade. Ok. Para determinar, sim, para determinar qual é o sentido dessa força, tem uma regrinha chamada regra da mão direita. Então, você vai pegar, assim como vemos aqui nesta mão, temos aqui dois vetores, o velocidade e o do campo magnético. Você vai abrir sua mão e vai posicionar na direção do vetor velocidade, viu? Segundo passo, você vai curvar os dedos no sentido de procurar o vetor campo magnético. Se você faz esse sentido, fechou a mão, e para onde está indo a força? Para cima, certo? Ficou claro? Então, você vai fazer esse sentido, ubica primeiro a posição sobre o vetor velocidade, vai fechando os dedos no sentido de procurar, sim, o vetor campo magnético, e quando fechou o punho, você vai ver com seu polegar aqui, o polegar vai indicar aonde que está indo essa força. Ah, professor, mas como vai ser para baixo? Ah, para baixo seria o contrário. Olha só, eu vou trocar, em vez de ser aqui, certo? Ó, em vez de ser este aqui, vamos imaginar que esse seja V e este aqui seja B. O que vai acontecer? Falei que tem que colocar a mão na direção de V. Não sei se vocês estão vendo aqui a minha mão. Você está em V. V de velocidade. Procura sempre fechando a mão no sentido de achar o vetor B. Para onde está indo a força? Para baixo. Tá? Então, essa regrinha é importante e a gente utiliza mesmo. Assim que não esqueçam de levar sua mão no dia da prova para exercitar essa força ali de saber a regra da mão direita, tá bom? Ok. Vamos ver algumas unidades aqui de campo magnético. A unidade do Sistema Internacional do Campo Magnético é o Tesla, pela T maiúscula. Igual que o nome do carro Tesla, sim? E um Tesla equivale a Newton, Ampere, metro. Só para que vocês vejam algumas comparações aqui de campo magnético, temos aqui, por exemplo,
um campo magnético extremo, como uma estrela de nêutrons, é 1 por 10 elevado a 8 teslas. Um eletroímã grande, que é utilizado, por exemplo, em laboratórios, ou, por exemplo, em uns laboratórios ou em lugares, por exemplo, quando precisam carregar metais, sim, e que vai, desce e pega uma quantidade de, sim, esse eletroímã grande tem 1,5 teslas. O ímã da geladeira, ele tem 1 por 10 elevado a menos 2 tesla, e a Terra tem um campo magnético terrestre que é de 1 por 10 elevado a menos 4, tá? Então, para que vocês enxerguem ali, um ímã pequenininho ali da geladeira é 0,001 tesla. Ok? Isso para ter uma ideia ali de quanto seria a grandeza de um campo magnético. Muito bem. Todo campo magnético, ele gera umas linhas. E, então, aqui observem que quando se tem um ímã, sim, ou, por exemplo, um ímã característico, ele vai ter dois polos, o polo norte e o polo sul, tá? E sempre as linhas mais próximas do campo ficam mais intensas, tá? E sempre estão indo as linhas do norte para o sul. Então, por exemplo, esse aqui, ó, assim, quanto mais próximo, ela volta aqui, tá? A gente consegue ver de uma forma laboratorial aqui. E aqui temos uma curiosidade, por exemplo, temos aqui umas linhas esta linha aqui, esta aqui que é de ferradura, que é em U. Então temos que, olha as linhas de campo magnético indo do polo norte para o polo sul. Esta daqui é chamado ímã de vaca. Ele é colocado algumas vezes nas vacas para proteger o sistema digestivo dos animais, desses animais, porque eles podem comer algum metal. Então, antes dele ir para os intestinos, alguma coisa, se coloca e ele vai fazer com que evite que ele entre no sistema digestivo deles, tá? Esse aqui, a ímã de vaca, é utilizado muito para, assim, quando trabalha na parte da agropecuária, tá? Muito bem. Então, vamos logo já a fazer exercícios para colocar em prática essa questão da força do campo magnético, tá bom? Dá uma lida aqui desse exemplo. Temos um próton cuja a trajetória faz um ângulo de 23 graus com a direção de um campo magnético de 2,60 militeslas. Experimenta uma força magnética de 6,5 por 10 elevado a menos 17 newtons. Primeiro, calcular a velocidade do próton e segundo, a energia cinética do próton em elétrons volts. Vamos primeiro coletar os dados que o problema está dando. Primeiro, o ângulo. O ângulo que forma, sim, é de 23 graus. Ok. Com uma direção de um campo magnético, já dá o valor do campo magnético. 2,6 militeslas. Mas mili não é uma unidade do sistema internacional. Então, a gente já faz direto aqui a conversão a menos 3. Show? Experimenta uma força magnética de 6,5 por 10 elevado a menos 17 newtons. Calcular a velocidade do próton. Ok, se a gente utilizar a definição de força magnética, a gente reconhece a velocidade, não, a velocidade é incógnita, conhece a força, conhece o campo magnético, o ângulo e aqui a gente não conhece a carga, certo? Mas está falando que é um próton e o próton tem uma carga específica. E do próton é de 1,6 por 10 elevado
a menos 19 coulombs. Inclusive o próton tem uma massa, porque a gente vai precisar do valor da massa, tá? De 1,67 por 10 elevado a menos 27 quilogramas. Ok. Com essa definição aqui, a gente já consegue calcular, porque conhecemos a força, a carga, a velocidade seria incógnita, temos o campo magnético e o ângulo que formam os dois. Ok. Então, o que temos? A força de 6,5 por 10 elevado a menos 17 newtons. A carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Velocidade é incógnita. O campo magnético é de 2,6 por 10 elevado a menos 3 teslas. E seno de 23 graus. Ok? Que seria a velocidade. Todos os termos que estão do outro lado, multiplicando, eles vão passar a dividir. Tá? Ok. Passa nessa conta para mim, por favor. Pessoal, quando vocês forem colocar graus na calculadora, a calculadora na tela tem que estar com uma letra na telinha, na parte de cima, que é a letra D. Uma letra D. ¿Sí? Isso significa grau. Em inglês seria degree. ¿Sí? Então, tem que estar em graus para poder colocar 23 graus. Se nossa calculadora está com R, significa que está em radianos, que é outra questão de colocar as unidades ali em radianos. Verifiquem e, por favor, me entreguem esse resultado de velocidade. Preciso que vocês pratiquem isso para colocar lá na calculadora. Marcelo, não, deu 4 por 10 elevado a 5. 4 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Quase, quase não. Tá? Ok, essa seria a velocidade. Deixa eu ver se consigo colocar aqui na calculadora. Ok, perfeito. Ó, observem que essa calculadora aqui tem o degree. Deg significa grau. Tem que estar em deg, senão, ó, aqui está sinalizado que está em deg, senão vai dar erro no resultado. Então, vou colocar aí, vai ser a parte do numerador, 6,5, 6,5, coloca na calculadora, por 10 elevado a menos 17, dividido, sim, temos um termo lá embaixo de 1,6 por 10 elevado a menos 19, que multiplica
a 2,6 por 10 elevado a menos 3 e que multiplica o seno, aí vai o ângulo, de 23. Ó, o resultado. 3,99 por 10 elevado a 5. Ou seja, aproximadamente 4 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Perfeito. Ok, essa seria a letra A. Igor, na tela de seu, tem umas, aqui está a tela tem umas letrinhas aqui. Tem que estar em D, ok? Veja ver se não tem o D. Escrito assim, quando você vê, onde está, por exemplo, SD, M, tem um D pequenininho, lá na tela da tela mesmo, onde aparecem os números, sim? Tem que aparecer esse D. Se está checando, se está vendo, Igor, na sua calculadora? Ah, beleza, então tá ok. Pronto, agora vamos ver a letra B. A letra B pede a energia cinética do próton em electrovolts. Ok. Energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Isso a gente já sabe desde a física anterior. Ok. Conhecemos a massa do próton e conhecemos a sua velocidade. Então, o que vamos ter? Que a energia cinética seria 1/2 da massa 1,67 por 10 elevado a menos 27, que é a massa do próton, e a velocidade que a gente calculou agora, elevado ao quadrado. Se vocês fazem este cálculo, eu vou pedir que vocês me ajudem com o cálculo, tá? Ok? 1,33 por 10 elevado a menos 16 joules, essa unidade de energia, joule. Mas aqui está pedindo para calcular em eletrovolts, ou seja, nas unidades da carga da energia do elétron. Então, 1 electrovolt equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 joules. Então, vocês vão pegar esse valor e vão dividir. Vai ficar 1,33 por 10 elevado a menos 16 joule, dividido em 1,6. Temos o valor aqui de 435 electrovolts. Tá bom? Aí teríamos a resposta desse exercício aqui, tá? Ok. Óbvio que na prova vocês vão receber dados, por exemplo, da carga do próton, da carga da massa do próton, tá? Aí para acrescentar a esse exercício. Vou fazer mais um exemplo de campos magnéticos. Temos aqui mais um.
Esse aqui dá para vocês fazerem, tá? Uma partícula alfa se move com uma velocidade de módulo de 550 metros por segundo, em uma região onde existe um campo magnético B de módulo de 0,045 teslas. Uma partícula alfa possui uma carga de 3,2 por 10 elevado a menos 19 coulombs e uma massa de 6,6 por 10 elevado a menos 27 quilogramas. O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é de 52 graus. Determine o módulo da força, sim, que o campo magnético exerce sobre a partícula e a aceleração causada por essa força. Então, vamos tentar fazer esse aí. Eu vou deixar 5 minutinhos. Olha só, você já tem tudo aqui. O módulo da força, então, já conhece a carga, a velocidade, o campo e o ângulo. Já calculam, pelo menos, esta força. Tá? Vamos deixar 5 minutinhos ali. Eu vou ligar aqui o ar, que está um calor. Tá? Então, vamos ver aí. Muito bem, Marcelo. É isso aí. Ok. Ok, então vamos ver aqui como foi. Tá? Uma partícula alfa se move com uma velocidade de 550 metros por segundo, em uma região onde existe um campo magnético de 0,045
0,45 teslas. E a carga dessa partícula alfa é de 3,2 por 10 elevado a menos 19 coulombs. E a massa, sim, é de 6,6 por 10 elevado a menos 27 quilogramos. O ângulo desses dois, entre velocidade e campo magnético, é de 52 graus. Qual é o módulo dessa força? Ok. Segundo a definição do campo magnético, a força será igual ao valor da carga, da velocidade, do campo magnético e do ângulo que formam os dois. Fim. A carga está ali de 3,2. A velocidade de 550 metros por segundo. O campo magnético de 0,045 teslas. E o ângulo seno de 52 graus. Fazendo o cálculo, vai ser 6,24 por 10 elevado a menos 18 newtons. E a unidade é newton. Isso seria o caso do módulo aqui na letra A, o módulo da força. E agora ele está pedindo a aceleração dessa partícula. Então, a aceleração, de acordo à lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? O que acontece? Se eu conheço já a força, conheço a massa, já posso calcular a aceleração. A aceleração será igual a 6,24 por 10 elevado a menos 18 sobre a massa aqui de 6,6. Temos uma aceleração de 9,3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza? Esse exemplo aqui foi um pouquinho mais, é bem mais tranquilo, tá? Ok, muito bem ali, o Marcelo colocou as respostas certas. Muito bem. Dúvidas por enquanto? Ok. O que acontece? A gente viu campos magnéticos, sim, gerando uma força ali entre o vetor velocidade, o vetor campo magnético, mas as correntes elétricas, sim, uma corrente elétrica, ela pode sim gerar campos magnéticos decorrentes. Então, ela pode ser produzido um campo magnético por essas correntes elétricas ali. Então, por exemplo, um fio, sim, com uma corrente ali, gera um campo magnético ao redor, sim, do diâmetro desse fio. E essa aqui é uma ferramenta que a gente vai utilizar muito nesse caso de calcular campos magnéticos mediante correntes elétricas. E é a lei de Biot-Savart, que vai permitir calcular esse campo magnético. Então, que diz essa lei de Biot-Savart? Então, mais uma coisa aqui. Uma pequena parte, ou seja, aqui uma derivada. Então, o que significa? Antes de fazer o cálculo total, ele pega um diferencial de campo magnético, tá? Vai ser igual a, temos aqui, olha só, antes de ver essas constantes, I vezes ds. I vezes ds é chamado um elemento de corrente, ou seja, um pequeno segmento do fio com uma determinada corrente.
esse seria o comprimento. Em vez de trabalhar um comprimento inteiro, eu vou analisar simplesmente um pequeno diferencial de comprimento e multiplicar pela corrente, tá? Uma corrente elétrica. Observem que este elemento de corrente também vai fazer um produto vetorial com a distância desse elemento a um ponto P, onde estamos calculando esse campo magnético. Então, temos aqui um vetor unitário, sim, da distância desse elemento. Não, desculpa, é o vetor unitário, sim, apontando para um ponto P, dividido pela distância mesmo desse elemento até aquele ponto em que queremos analisar ou calcular o campo magnético. Além disso, temos aqui 4π e temos uma constante magnética. Essa constante magnética, μ sub 0, ela equivale a 1,26 por 10 elevado a menos 6 teslas por metro sobre ampere. Ok? Aí você pergunta, nossa, professor, mas que confusão, de novo mais uma equação. Calma. Porque esse é um diferencial, depois tem que integrar, enfim, e poder chegar a uma equação. Então, não se preocupem pelas integrações, vocês vão encontrar no conteúdo que tem várias integrais lá para resolver, mas no final chega numa resposta específica para determinar equações específicas, de casos específicos. Quais são esses casos específicos? Então, por exemplo, o campo magnético de um fio longo e retilíneo. Então, vamos imaginar que seja um fio infinitamente longo, percorrido por uma corrente I. O campo magnético a uma distância perpendicular R. Olha, já fizeram a integral, já fizeram os cálculos, tá? E que temos? A constante vezes a corrente sobre 2π vezes R. Olha, aqui temos o fio. Essa é uma seção perpendicular. Quando a gente coloca X, uns xizinhos, é porque está indo no sentido para dentro, perpendicular. Você vai ver o caderno, né? Está indo no sentido do caderno para dentro, tá? Essa, eu consigo pegar o cabo e eu cortei e eu só estou vendo uma pequena circunferência. Olha as linhas, sim? O vetor campo magnético é sempre tangente a uma circunferência, tá? Aqui temos o vetor campo magnético, sim? Como sei, ele tem uma simetria circular. As linhas de campo formam círculos concêntricos ao redor do fio, tá? Se a gente for ver aqui, olha o fio aqui, vemos aqui as linhas de campo magnético. Ok. Agora, como vou saber o sentido se for, porque aqui eu tenho um caderno, né? Se ele for para dentro do caderno ou se está saindo para minha frente, para fora do caderno. Aí como se faz? De novo, a regra da mão direita. Você vai colocar o polegar na direção que está indo a corrente, tá? Olha só, certo? Você vai pegar o polegar no sentido da corrente, de acordo com o cabo. Aí, sinaliza onde está o campo magnético B e vai fechar a sua mão em direção a uma curva tangente. Aí que está indicando. E neste caso está saindo, se está saindo da superfície, ou seja, está vindo para fora da tela. Agora, se for o sentido oposto, o que vai fazer? Vai para onde? Vai para dentro do caderno de vocês, tá? Temos uma anotação para definir se está para dentro ou para fora. Ó, quando for uma bolinha e um X, significa que ele está indo para dentro de seu caderno, sim? Só para a gente trabalhar, que está trabalhando no 2D. Se estiver a bolinha cheinha, se estiver a bolinha cheinha, tá? Significa que ele está para fora da folha, ok? Muito bem, então aqui temos o caso de um campo de um fio longo e retilíneo.
campo magnético igual a constante, corrente e a distância, sim, em que está esse fio até um ponto P de análise. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Dá uma lida aí. Muito bem, temos aqui. Na figura, temos dois fios retilíneos, esse fio 1 e o fio 2. São perpendiculares ao plano do papel, tá? E estão separados por uma distância aqui de 0,75 centímetros. O fio 1 conduz uma corrente, sim, a corrente do fio 1, eu vou chamar I1, de 6,5 amperes. E vai para dentro do papel. Por isso que está com o xizinho, né? Está indo para dentro. Determine o módulo e o sentido, ou seja, se for para dentro ou para fora do papel, da corrente no fio 2. Aqui ele está branco, aqui não sabemos se vai para dentro ou para fora. Então, determine o módulo e o sentido para dentro ou para fora do papel da corrente no fio 2 para que o campo magnético seja zero aqui neste ponto P, situado a uma distância 2, sim, de 1,5 centímetros do fio 2. Muito. Pessoal, aqui sabemos que para calcular são dois fios, então já utilizamos a lei, sim, a lei de Biot-Savart para fios. Então, fio longo retilíneo, que é essa equação aqui. Tá? Aqui temos a constante. Beleza. Temos uma questão. Eu preciso calcular. Lembre-se que esta equação é para calcular o campo magnético com relação a um ponto P. E neste ponto P, eu tenho o seguinte. E no ponto P, sim, o campo magnético tem que ser zero nesse ponto. Ou seja, nesse ponto P, o campo magnético de 1 tem que ser igual ao campo magnético do fio 2, tá? Ok. Que significa isso? Que seria zero, ou seja, 0,0000, ou seja, seriam iguais nesse ponto P. Tá? Lembre-se que a lei de Biot-Savart é com relação a um ponto P, aí, de um ponto P em análise. Ok. O que significa isso? Que, de acordo à definição, temos que o campo magnético seria a constante vezes a corrente, nesse caso a corrente 1, sobre 2π e a distância R1. R1 seria a distância do fio 1 até o ponto P. Tem que ser igual a constante, só que aqui temos a corrente 2, sobre 2π e a distância 2, que seria a distância do fio 2 até o ponto P. Observem aqui que temos termos que são iguais e simplificam. Esse daqui simplifica e o 2π se simplifica. E ficou que a corrente 1 sobre a distância 1 é igual à corrente 2 sobre a distância 2. Ok. Aqui está falando uma coisa do seguinte, olha só. Temos uma razão, certo? Que compara corrente com distâncias. A nossa incógnita seria a corrente aqui do fio 2. É bem simples, então. Que seria
a corrente do fio 2 seria I1 vezes R2 sobre R1. O que eu fiz? Eu passei essa distância 2 a multiplicar aqui e a outra está dividindo. Beleza, vamos ter muito cuidado com essas distâncias, tá? O que seria a distância do fio 1? A distância do fio 1 é a distância em que está o fio 1 até o ponto P, que seria o quê? O somatório de D1 e D2, certo? Então, temos ali 0,75 mais 1,5 centímetros. 2,25 centímetros. Mas centímetro não é uma unidade do sistema internacional e vou dividir em 100. Ou seja, 0,0225 metros. Ok. Então, a distância 1 a gente já conhece. E a distância 2 é a distância entre o fio 2 e o ponto P, que a gente já conhece que é de 1,5 centímetros, mas a gente não vai deixar, senão ele não vai ter, vai ter que dividir por 100, tá? Ok. Aqui não precisava fazer. Não precisava fazer essa conversão, mas tudo bem. Então, vamos lá fazer o cálculo da corrente 2. Nossa, ficou horroroso isso aqui, peraí. Corrente 2. A corrente 1 equivale a 6,5 amperes. Distância 2. Por que eu falei que não precisava? Porque, olha só, aqui posso colocar 1,5 centímetros, certo? Que é a distância 2 entre o fio 2 e o ponto P. E dividido sobre a distância 1, que é de 2,25. 2,25 centímetros. Centímetro e centímetro se simplifica. E neste caso, porque eu fiz a conversão para metros para a gente sempre fazer certinho com as unidades do sistema internacional. Mas, o que acontece? Quando se tem relações ou rações, você pode manter a mesma unidade, porque vai simplificar. Mas sempre na dúvida, faça a conversão. Aqui eu fiz um jeitinho matemático, mas sempre faça a conversão para metros, para se sentir mais tranquilos e confortáveis ali na hora de fazer esse cálculo. Quanto equivale isso aqui? Por amor de Deus, esse aqui dá para calcular. Quem não participou ainda. Obrigado, Igor. 4,33 amperes. Beleza. E agora, qual seria o sentido? Para dentro ou para fora do papel? Vocês que acham? Olha só. Se os campos magnéticos são iguais no ponto P, tá? Se no fio 1 eu pego, a corrente está indo para dentro, né? Porque ele vai fazer assim, ele está indo, o campo magnético para dentro do papel. Agora, para dar zero e nulo no ponto B, o campo magnético no ponto 2 tem que ser no sentido oposto para cancelar ele, certo? Porque se um é igual que o outro, só que em sentido oposto para serem cancelados no ponto P, significa que o outro tem que estar no sentido oposto. Então, o que acontece?
Aonde seria o sentido? Para dentro ou para fora? É para fora. ¿Se entenderam por quê? Porque se do fio 1 está indo para dentro, e se precisa ser nulo, ou seja, um igual a outro, tá? Tem que estar no sentido oposto para poder ser eliminado e dar zero. Então, tem que estar no sentido igual, módulo, mas no sentido oposto. Então, tem que ser para fora do papel. Ok? Dúvidas? Beleza? Ok, então vamos fazer mais um exemplo. Aqui eu tinha deixado um slide. E aqui vamos falar agora outro caso específico. Quando temos um campo no centro de um arco, tá? O campo no centro de um arco. Então, para um arco de circunferência de raio R, tá? Temos aqui o raio R, sim? De raio R, e um ângulo central φ, sim? Ou seja, e observem que esse ângulo está em radianos. A sua calculadora vai ter que mudar na hora de utilizar esta equação, que é específica para um centro de um arco, tem que estar em radianos. Tá? Na realidade, tem que fazer uma conversão de radianos, tá? Eu vou explicar depois como faz. Temos que, de acordo à lei, sim, de Biot-Savart, temos a constante vezes a corrente do arco, corrente no arco, que está em ampere, vezes esse ângulo central do arco, tá? Que seria o que forma aqui, estar em radianos, 4π vezes R, que seria o raio, sim, da circunferência ali. Tá? Como vou fazer saber o sentido da corrente no arco? Então, vocês observem aqui que o carinha aqui tem um fio que está na forma, um centro de um arco, e a corrente está nesse sentido. Sempre o polegar, na orientação, vai sempre na orientação da corrente, polegar. E aí você procura no sentido do centro. Você vai fechar. Está indo para onde? Se você fechar aqui, está indo para fora do papel. Sim? Você vai fazer assim, está indo para onde? Para fora do papel. Agora, como você se vai para dentro do papel? A corrente indo para baixo. Fecha a mão, tá? Aí vai para dentro do papel. Ok? Muito bem. Então, temos aqui essa equação que representa o campo no centro de um arco. Dá uma lida e tentem fazer esse aqui. 5 minutinhos. Temos, eu vou falar aqui, ó. Deixa eu ver que oração, porque senão, ainda são 8. Esse é o último exemplo de hoje. Então, temos aqui. Na figura, temos dois arcos de circunferência. O arco A, digo, o externo e o interno. O raio ao externo, que seria o A, é de 13,5 centímetros. E o raio até o arco, que forma o interno, é de 10,7 centímetros. Os dois têm em comum um ângulo de 74 graus e conduzem uma mesma corrente de 0,411 amperes. Olha o sentido da corrente. Ele entra aqui, continua e faz isso aqui. E tem o mesmo centro de curvatura em P. Determine o módulo e o sentido, seria para dentro ou para fora do papel, do campo magnético neste ponto P.
Eu vou deixar aí vocês 5 minutinhos para tentarem fazer este exemplo, tá? Já volto, vou dar uma diminuída aqui agora no ar. Muito bem, Jean. É isso aí. Por 10 elevado a menos 7 para fora do papel. Beleza. Então vamos fazer esse aqui para a gente finalizar a nossa aula. Ok. Então na figura temos aqui os dois arcos. Sim, o arco 1, que seria esse aqui externo. Chamar 1. Ele tem um raio de 13,5 centímetros. Passamos isso já a metros. Seria 13,5 dividido em 100. 0,135 metros. O arco 2, que seria o inferior, o menor ali de raio, ele tem um raio 2 de 10,7 centímetros. Ou seja, 0,107 metros. Ok. O ângulo é de 74 graus. Conduzem uma corrente, tá? Uma corrente e a mesma corrente para os dois de 0,411 amperes. E tem o mesmo centro de curvatura no ponto P. Calcular o módulo e o sentido do campo magnético no ponto P. Ok. Então, vamos ver a corrente aqui. Primeiro, eu vou calcular, cada um deles vai gerar um campo magnético, certo?
Aqui estaria o sentido da corrente e aqui seria o sentido da corrente. Tá? Cada um deles vai gerar um campo magnético. Então, vamos calcular os campos magnéticos que estão para cada arco. Mas, olha só, esses 74 graus a gente tem que passar para radianos. Tá? Como se faz a conversão? Você vai fazer sempre π sobre 180. Bom? Multiplica sempre π vezes π sobre 180. Então, aqui temos 74 vezes 3,1416 dividido em 180. Ou seja, 1,29 radianos. Ok. Então, vamos calcular primeiro o campo magnético de 1. A constante, a gente já tem ali. Só um minuto. Vamos calcular aqui a corrente, desculpa, o campo magnético em 1. Tá? Então, temos a constante ali, seria 1,26 por 10 elevado a menos 6, vezes a corrente, o ângulo, sobre, nossa, 4π, e a distância ali do raio 1, que seria de 0,135 metros. Três vírgula 93 por 10 elevado a menos 7 teslas. Vamos fazer o do 2. A mesma condição. Pegamos a mesma constante. A corrente é a mesma. O mesmo ângulo. Que varia somente a distância. O raio, né? Quatro vírgula 96 por 10 elevado a menos 7 teslas. Ok. A pergunta é o seguinte: determine o módulo e o sentido do campo magnético no ponto P. Ok. O campo resultante será, observe, vamos ver o sinal, tá? No primeiro, no, no primeiro, qual seria? Então, seria I, sim, eu pego aqui no sentido, esse está aqui, no sentido do fio,
da curvatura, vou colocar aqui no sentido da corrente, venho para o sentido do pé, para onde está? Esse aqui está para fora. Aqui. Está para fora. Esse aqui está para fora. Não, peraí. O primeiro... Não. Esse daqui, o de embaixo que está para fora. Tá? Vamos lá, primeiro. Do I. Ele está para dentro. Sim, está para dentro. Está para dentro. Está para dentro do... O primeiro, o B1, está para dentro. O segundo está para fora. Isso. Está para fora. Ok. O campo resultante, e observem que no segundo, ou seja, o do arco inferior ou interno, ele é maior que o outro. Então, seria B2 menos B1, a diferença dos dois. Como o B2 está para fora, ele é maior comparado com este, o resultado continua sendo para fora. Então, seria 4,96 menos 3,93 por 10 elevado a menos 7. En un ponto P, 4,96 exponente a menos 7 menos 3,93 exponente a menos 7. 1,03 por 10 elevado a menos 7 teslas. E vai para fora. A gente já vê aqui, esse é maior, B2, maior que B1, sim? Portanto, ele vai para fora, continua prevalecendo o do maior. Tá bom? Dúvidas? Parabéns aí, Jean, colocou. Então, vamos deixar aqui. Pessoal, última aula será semana que vem, mas já alguns de vocês já vão estar fazendo as provas. Éxitos ali, bons estudos. Espero que tenham umas excelentes provas. E não esqueçam que tem que estudar o conteúdo inteiro lá, que está lá na sala. Ok? Então, se alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Não? Tá bom, pessoal. Então, vamos deixar por aqui. Uma excelente noite, um bom feriado para todos vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, um bom feriado para o senhor também, professor. Obrigado.